Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Essa noite o Elder me incumbiu da responsabilidade de estar trazendo a palavra. E o Elder, ele tem o costume de avisar bem em cima da hora. Então ele avisou, ó, terça-feira à noite, ele falou assim, ó, quinta-feira traz a palavra. E eu, como eu sempre falo para os outros, eu não posso fugir da raia porque eu falo isso para os outros, né? Nunca deixe uma oportunidade passar. Isso para qualquer coisa na vida. Então eu não podia, eu mesmo, quando eu falo isso para os outros, deixar a oportunidade passar. Mas para a graça de Deus, deu tempo de fazer uma ministração. Amém? E pensando no que eu iria ministrar, eu, de bobeira na internet, no Instagram, como todos, acabei vendo um vídeo de um professor de matemática. E ele contou ali, fez uma metáfora, contou uma história, fez uma metáfora. E ele estava falando da diferença entre um matemático e um engenheiro. Ele falou que a diferença entre um matemático e um engenheiro é que quando você dá um rolo de papel higiênico para os dois e pede para ele medir, ele vai fazer diferente do outro. O matemático ele vai tirar algumas medidas, vai ver mais ou menos a gramatura ali do papel e tal, vai fazer uma série de contas para chegar no tamanho do papel higiênico. O engenheiro vai desenrolar o rolo e vai medir de ponta a ponta. E com essa história ele traz essa metáfora, né, da forma de pensar. E ele fala que o erro crucial de qualquer estudante é decorar a fórmula matemática para fazer a conta na prova. O ideal é pensar matematicamente. Então ele fez uma série de exemplos no quadro e deu diversas resoluções possíveis para a mesma equação. E ali ele estava mostrando que o fundamental não era aprender a fórmula para se utilizar numa prova, mas era pensar matematicamente. E em cima disso eu comecei a refletir, né? Nossa, que interessante, né? O pensar matematicamente, o pensar de uma forma engenhosa na questão do engenheiro. E eu comecei a trazer isso de uma forma prática, né? Agora há pouco eu estava tendo louvor, e nessa última música, Vasos Quebrados, embora a banda estava um pouquinho enxugada hoje, ela tem um monte de detalhes. E eu estava ali me coçando ali os dedos, querendo fazer os riffzinhos ali e tal, porque ela é cheia de detalhes, cheia de riffs, cheia, né, uma composição harmônica bem trabalhada. Então, enquanto músico, tu pensa musicalmente. E quando tu está tocando efetivamente, embora a gente toque músicas que outras pessoas compuseram, na hora do vamos ver, a gente acaba fazendo um pouquinho diferente. Por quê? Porque a gente não fica atrelado a uma cifra, a uma pauta meramente. Mas a gente pensa musicalmente. E aí você começa a destrinchar os campos harmônicos, pentatônicas, enfim, algumas técnicas. Até música que às vezes a gente não conhece. A gente ouve alguém cantando e a partir do canto dela, com conhecimento prévio, a gente começa a pensar musicalmente e a gente consegue tirar uma música sem sequer nunca ter ouvido ela. Também na minha prática profissional. Enquanto eu estou ali com um paciente na minha frente, eu tenho que pensar psicologicamente. Como que eu vou atender o meu paciente? Eu não tenho um aviso prévio do que vai acontecer em sessão. Eu tenho 1 hora com o indivíduo na minha frente, com toda a sua singularidade, com todas as suas questões, e ali naquele momento, independentemente daquilo que eu planejei para a sessão, o paciente vai trazer as suas questões. E ali eu tenho que pensar psicologicamente. O que eu vou fazer para não ter uma abordagem tecnicista, a técnica pela técnica, o conhecimento pelo conhecimento, mas fazer um plano terapêutico que efetivamente vai funcionar para aquela pessoa, naquela situação. Né? A maioria dos pacientes que eu atendi era em relação à ansiedade. Nenhum
eu fiz um atendimento igual ao outro, embora todos os sintomas eram os mesmos. Então não era só a técnica pela técnica, não era só a base científica pela base científica, mas é por meio de uma visão epistemológica que eu vou conduzir o meu atendimento, mas eu tenho que pensar fora da caixinha. E é isso que eu quero conversar com vocês hoje, sobre a forma de pensar, sobre como conduzir o pensamento. E eu gostaria de abrir o texto de Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2, a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim: por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de verem em harmonia, tendo um mesmo amor ou um mesmo modo de pensar, sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ser igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele um nome que é acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todas as criaturas dos céus e na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, meus queridos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vós. Pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas no céu, entregando a elas a mensagem da vida. Se agirem assim, eu terei motivo de sentir orgulho de vocês no dia de Cristo, pois isso mostrará que todo o meu esforço e todo o meu trabalho não foram em vão. Amém, até aí. Com base nesse texto, eu quero falar sobre a forma de pensar. E o título da ministração é Provisão do Pensamento Bíblico. Nos versículos 5 ao 11 diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso deixou e exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então, nesses versículos eu quero colocar o primeiro ponto. Cristocentrismo. A base principal, mais importante, mais efetiva. Sem isso não tem como ser palavra de Deus, não tem como ser cristão, não tem como ser nada. É Cristo no centro. Então, um pensamento bíblico, um pensamento com base bíblica, é um pensamento cristocêntrico. Cristo sendo a primazia, sendo o primeiro, sendo o centro, sendo o mais importante. Esse texto nos mostra isso logo no versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo.
E aí, quando nós paramos para refletir sobre o que é um pensamento cristocêntrico, a gente começa a perceber que nem sempre nós somos bíblicos. A gente utiliza de algumas verdades, bem entre aspas, para se postar como alguém muito santo e muito isso e muito aquilo, e não efetivamente é cristocêntrico. Você olha o irmãozinho que está em dificuldade, ou aquele que ainda não é um irmão em Cristo, e fala assim, tu está em pecado, tu vai morrer, tu vai para o inferno. Isso não é um pensamento cristocêntrico. Eu tenho comigo que toda a construção da palavra de Deus a respeito do pecado, do inferno, de tudo isso, não é para pôr medo em ninguém. Mas o pecado, ele é descrito como algo insuperável para nós humanos. Todos pecaram, todos pecam e todos continuarão pecando. É muito difícil se desvincular do pecado. Mas um pensamento cristocêntrico não considera o pecado como algo que deve ser exacerbadamente considerado. Mas um pensamento cristocêntrico mesmo o pecado sendo algo intransponível, o Senhor Jesus Cristo morreu por mim, me perdoou e me salvou. Então, o pensamento cristocêntrico, ele deixa de lado essas questões religiosas e místicas da palavra de Deus que as pessoas costumam ter. Não sei se você já teve isso, mas enquanto afincos religiosos, nós falamos assim, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo outro, eu não vou fazer aquilo, isso é pecado. E como meros religiosos, a gente deixa de lado Cristo. Porque passa a ser mais importante aquilo que eu devo fazer do que o Cristo que faz as coisas em mim e por mim. E através de mim. Então, o pensamento bíblico é um pensamento que está atrelado a Cristo. E não a qualquer outra coisa. Costumeiramente, a gente deixa Cristo de lado nos nossos pensamentos, ações e atitudes. Eu vou deixar de fazer isso porque senão eu vou para o inferno. Está vendo que a ordem do pensamento está equivocada? Não é? A gente deveria pensar assim, o que Jesus faria? E não, não vou fazer porque Jesus vai me mandar para o inferno. Eu comecei a ler hoje um livro, Heróis da Fé, recomendo que todos leiam. Esse livro é muito famoso e é um livro muito bom. Martim Lutero, o precursor da Reforma Protestante e aquele que extinguiu todas aquelas indulgências e toda aquela questão da Igreja Católica, que simplesmente matava quem eles achavam que devia matar e cobrava passagem para entrar no céu e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele começou a ter essa forma de pensamento. Um dia, Martim Lutero, ele entrou na faculdade. Logo ele se formou bacharel em filosofia, logo ele estava lecionando, mais um pouco ele era doutor e professor de filosofia na universidade. E por ser professor de filosofia, doutor em filosofia, ele tinha acesso a uma biblioteca. Na época dele, os livros eram muito caros. Poucas pessoas tinham acesso. Apenas alguns doutores, reis e o clero, o papado, os bispos, enfim, a Igreja Católica. E ele teve acesso pela primeira vez à Bíblia. E ele começou a ler a Bíblia e ele ficou impactado com aquilo, porque ele achava que as ministrações que ele ouvia era toda a verdade, porque eles tinham acesso a pequenas porções da Bíblia que os padres e papas recitavam somente em latim, e ele achava que tudo aquilo era toda a verdade. Mas um dia ele teve acesso à Bíblia e ele viu que aquilo não era verdade. Porque o pensamento que era incutido nas mentes do povo naquele tempo era que Jesus era um perverso ditador
que todos aqueles que tinham algum tipo de pecado não tinham como se livrar do inferno, a menos que pagassem indulgência, e ainda teriam que fazer, né, várias práticas para obter o perdão, entendo que tem a intercessão de Maria e não sei mais quantos santos, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ele, quando ele teve acesso à palavra, ele falou assim, não, isso aí está errado. E aí ele começou a ter um pensamento cristocêntrico. Não é Maria, não é os santos, não é as indulgências, não é o papado, não são as práticas que são o centro do Evangelho. Não é isso que é parte da palavra de Deus. A palavra de Deus é cristocêntrica. A palavra dá testemunho a respeito de si mesma, dizendo que toda a palavra converge em Cristo. Na plenitude dos tempos, tudo aponta para Cristo. Então, como pode nós, que nos dizemos cristãos, não ter um pensamento cristocêntrico? Aonde tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, opera e empreende, não seja primeiro em Cristo. Às vezes a gente faz isso, julga as pessoas de determinado modo, e faz isso e faz aquilo, e toma determinadas ações, falando assim, não vou fazer isso porque senão eu vou para o inferno. Que ordem de pensamento é esse? Não é uma ordem de pensamento cristocêntrico, no máximo é uma ordem de pensamento infernocêntrico. Porque pensa primeiro no inferno, pensa primeiro no pecado, pensa primeiro, não posso isso, não posso aquilo, não pode aquilo. Mas a palavra de Deus é cristocêntrica. Amém? Em Efésios 1, versículos 9 e 10, fala assim, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Ou seja, tudo fala a respeito de Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é o Cristo, que se fez carne e habitou entre nós. Então toda a palavra diz respeito a Cristo, a Jesus. E quando nós pensamos sobre qualquer coisa, tem que ser um pensamento cristocêntrico. Obrigatoriamente tem que ser cristocêntrico. Tem a famosa fala, que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Talvez nem todas as pessoas um dia vão ler a Bíblia, mas elas vão observar os nossos comportamentos. E será que o nosso comportamento efetivamente demonstra Cristo? Ou demonstra a nossa religiosidade perante a palavra? No medo incalculável do inferno e do pecado e não sei mais o que. Amém? Segundo ponto, misticismo versus espiritualidade. O misticismo é aquele pensamento mítico, o mito, a questão mitológica, imaginária, até um pouco deturbada da realidade. Se nós não temos uma compreensão cristocêntrica da palavra, ela acaba se tornando um mito, um conto de fadas. Não tem muita diferença entre a Bíblia e a história do Peter Pan. É um mito, é um conto, é uma historinha. Claro que a Bíblia ela tem a sua importância histórica, é um livro histórico, conta fatos históricos, com mais de 10 mil anos de história. Porém, a palavra diz que a letra, o grafo, no grego, grafo, grafia, escrita, ela mata, mas o Espírito vivifica. E que a palavra que lemos não é grafia, é Espírito e vida. E quando nós não lemos com a compreensão cristocêntrica por meio de uma interpretação divina do Espírito Santo, nós temos uma visão mística da Bíblia. Muito religiosa, muito engessada, muito pesada, muito densa.
Como que a gente pode colocar julgo sobre as pessoas e dizer que elas vão para o inferno por isso ou por aquilo, sendo que o próprio Senhor Jesus fala assim, ó, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, a palavra de Deus, ela, antes de tudo, ela é leve. Como pode uma palavra pregada trazer peso? Sendo que Jesus é leveza. Sendo que Jesus tira o nosso fardo. Sendo que Jesus carrega sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, os nossos machucados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E aí nós pegamos essa mesma palavra, que é uma palavra de salvação, que é uma palavra, né, de cura, de renovação, de transformação. Pegamos ela e a gente pega, a Bíblia é grande, pesada, e dá na cabeça da pessoa. Dá na cabeça, vai dar um peso que não existe na palavra. Quando Jesus, ele olha para nós, fala assim, ó, teus pecados estão perdoados, vai e não peques mais, não é assim, ó, você está em pecado, você não pode mais pecar, que não sei o quê. Não. Fala assim, ó, seus pecados estão perdoados. Você tem a possibilidade de não pecar mais. E ele tira de nós esse peso. Isso é um evangelho cristocêntrico. Esse é um evangelho segundo o Espírito de Deus, não segundo aquilo que a gente acha que o evangelho é. Senão a gente começa a fazer um monte de regra tosca. Em parênteses, né? Não estou falando em relação a questões doutrinárias. A palavra de Deus, ela permite a doutrina, mas eu entendo que a doutrina, ela tem que caminhar junto com o princípio. O princípio da palavra de Deus é libertação, é cura, transformação, é renovação. O princípio da palavra de Deus não é prisão, não é restrição, não é nada disso. A palavra de Deus, ela nos traz e nos mostra que nós podemos tudo, mas que nem tudo convém. Então ela não te proíbe de fazer nada, ela só te ensina, ó, isso aí eu acho que não rola. Mas ela efetivamente não proíbe. Cristo, quando ele perdoou os pecados da mulher, falou assim, ó, pode ir, só não peca mais, mas você pode ir. Então é uma palavra que traz leveza, é uma palavra leve, um pensamento cristocêntrico, um pensamento que Cristo está no meio, não é um pensamento místico, não é um pensamento mitológico, imaginário, né? Às vezes eu vejo graças a Deus, algumas coisas estão mudando no Brasil, mas uma questão muito mitológica, assim, muito mágica. Parece que Deus é uma fadinha com uma varinha de condão e que se você fizer um negocinho assim, 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 assado, ele vai realizar 3 desejos. E não é assim que funciona. Cristo trabalha com transformação de vida. Ele não trabalha com um monte de regra. A lei de Moisés, quando ela havia, ela tinha todas as suas diretrizes. E a lei de Moisés, ela até dava perdão. Era só você sacrificar um animal e você era perdoado. Mas por meio da graça, a gente não precisa mais fazer sacrifícios nem nada do tipo. A graça, ela retira o pecado que é em nós. É muito diferente. Não que a lei seja um negócio de outro mundo, mas ela é muito mais profunda, porque a lei, ela só poderia, e esse era o limite da lei, proporcionar uma mudança meramente comportamental. Mas por meio da graça, nós temos uma mudança de mentalidade. Porque o que o povo judeu fazia? O povo judeu ia lá e pecava, malhava de pecar. Estava tudo certo desde que naquele dia por ano, uma vez por ano, ele sacrificasse um cordeirinho de 1 ano. E estava tudo certo. Então ia lá, ele fazia o que bem entendia. Era só não ser pego para não morrer. E estava tudo certo, fazia tudo escondido e tal. Uma vez por ano ia lá, sacrificava e estava tudo bem. Tudo maravilhoso. Agora, um pensamento cristocêntrico, a partir da graça, você não precisa mais sacrificar, mas você não precisa mais ficar pecando o ano todo para uma vez por ano você subir no monte e sacrificar.
E aí que está toda a diferença. Porque Cristo traz essa liberdade. A liberdade de Cristo é assim, você não pode fumar mais. Não. A liberdade de Cristo, você tem a possibilidade de escolher não fumar mais. A liberdade de Cristo não é assim, você não pode mais usar uma roupa de determinado modo. Não, você pode escolher se vestir de determinado modo. E é aí que está a graça da coisa. Em Efésios 1, versículo 3, diz assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos da adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da tua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então, quando temos uma compreensão da palavra de Deus, nós entendemos que existem realidades espirituais, não meramente mitos. E essas realidades espirituais nos fazem entender que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, não é contra as pessoas, não é se fulano fez ou deixou de fazer alguma coisa, mas é a transformação por meio da palavra de Deus, porque temos o entendimento que antes da fundação do mundo, nós já éramos escolhidos nele, que antes da fundação do mundo, Jesus já era o Cordeiro morto, que antes do início dos tempos, Cristo já era a expiação dos nossos pecados. Nós nem existíamos e nem chegamos a pecar e já éramos perdoados. Então a gente sai de um pensamento mítico, pensamento místico, aonde a gente precisa de indulgência para chegar perante o Senhor, aonde as coisas nos são proibidas, vetadas, veladas. Mas o pensamento cristocêntrico é: você pode todas as coisas, mas você tem que definir o que convém e o que não convém. E isso é graça de Deus. A graça, ela não impõe nada, mas ela nos transforma de dentro para fora. Não vai ser uma roupa que vai levar ninguém para o céu. Não vai ser determinado comportamento que vai levar ninguém para o céu. A palavra de Deus diz que é pela graça mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Então não é a pessoa toda certinha, bonitinha, com determinada roupa que vai para o céu. A palavra de Deus diz que no último dia vão ter pessoas que se achegarão a ele e dirão: mas eu preguei em teu nome, expulsei demônios, e fiz e aconteci, e pintei e bordei. E o Senhor vai olhar e vai falar assim: afaste-se de mim, maldito de meu Pai, porque eu não te conheço. Então não é pelo que fez, pelo que deixou de fazer. É pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Esse é um pensamento cristocêntrico. Jesus sendo a resolução de todas as coisas. Claro que a graça, ela não é unilateral, ela não depende de si mesma para salvar ninguém, senão a gente entraria num campo bem perigoso. Depende também de um comportamento nosso, mas ela não impõe uma regra. Ela proporciona um estilo de vida, o que é muito diferente. É muito diferente. Não é ir lá dar 7 cabeçadas no pé da cruz, como diz o Pio. E isso é ter um pensamento bíblico. O que é um pensamento bíblico? É um pensamento fundamentado na palavra. É ter entendimento daquilo que está sendo feito, entendimento daquilo que a vida proporciona, entendimento do que eu vou fazer amanhã, do que eu estou fazendo hoje. A palavra de Deus, ela tem instruções para tudo na nossa vida. Nós, como líderes, nós aconselhamos as pessoas a tomarem certas decisões por meio da palavra. Normalmente, quando faz o contrário, não é porque a gente determinou que ia dar errado,
Mas é porque não atendeu aos princípios, não teve uma visão bíblica da coisa. A palavra de Deus diz, por exemplo, os empresários: não vos associeis com os pagãos. Aí vai lá o camarada, se associa com o cara porque o cara é inteligente. O que acontece? O sócio pega, rouba tudo e leva embora. Por que a palavra de Deus deu essa instrução? Porque ela já sabia o que ia acontecer. E aí a gente não tem um pensamento cristocêntrico, não tem um pensamento bíblico. Fala assim: eu sei o que eu estou fazendo. Quando eu estou em atendimento, eu tenho uma condução ética e moral e técnica, epistemológica, dentro da minha perspectiva de campo teórico, porém, não vai ser isso que vai determinar o sucesso ou não da terapia de alguém. Claro, eu me utilizo das técnicas, eu tenho todo um código de ética que rege a minha atuação profissional. Todavia, não vai ser isso que vai libertar ninguém da depressão. É um pensamento cristocêntrico, bíblico. Porque um pensamento mundano já diz assim: já é depressão, ou é mimimi, ou a pessoa tem que se matar. Esse é um pensamento mundano. Mas um pensamento bíblico essa pessoa tem solução, tem jeito para ela, tem como salvar ela. E aí, a partir desse pensamento bíblico, desse pensamento cristocêntrico, eu me utilizo das técnicas para salvar a vida dessa pessoa. Independentemente se ela acredita em Deus ou não. Ela pode até não acreditar em Deus, pode até não acreditar em nada. Porém, eu acredito. E eu sei, biblicamente, que não é planos de morte que Deus tem para ela. A palavra de Deus diz que não são planos de morte, mas planos de paz, planos de bênção, planos de salvação. Não importa se a outra pessoa crê ou não. Eu não vou impor a ela princípios religiosos que me dizem respeito. Não vou fazer isso. Mas eu vou, a partir da minha perspectiva cristocêntrica, bíblica, ter uma relação com ela saudável, benéfica, muito mais para ela do que para mim, porque a palavra de Deus nos diz: considerem uns aos outros superiores a si mesmo. Então, se eu estou num ambiente, eu me digo cristão, e eu não trato as pessoas com superioridade em relação a mim, que tipo de pensamento cristocêntrico é esse? Mas ela não acredita no que acredita. Não importa, a palavra de Deus não diz para você tratar os outros superiores se ela acredita. Ela te ensina: trate o outro bem. Não importa se ele acredita ou não, não importa se ele veste ou não de determinado modo. Hoje, por exemplo, cria-se aí uma mística e uma rivalidade entre os cristãos e os LGBT. Por que cria isso? Porque tentam impor a eles uma coisa que eles não creem. Só que não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Você não tem que impor nada. Um pensamento bíblico, cristocêntrico. Jesus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O plano é de salvação, não é de eu impor uma regra para condenar ninguém. Porque Cristo, sendo perfeito, foi enviado não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse é um pensamento bíblico, cristocêntrico. Não importa se a pessoa é lésbica, se é gay, se não é, não importa, não é pauta bíblica isso. Não importa se ela se veste de determinado modo ou não. O que importa é que Cristo ama ela e que Cristo tem um plano na vida dela. É isso que importa. E não é mudar a pessoa para trazê-la para a igreja. Não, é Jesus te ama. Jesus tem um plano na sua vida. Se Jesus vai fazer alguma coisa ou não, a palavra de Deus diz que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não é papel meu. O meu papel é apresentar Cristo e falar assim: Cristo te ama. Cristo tem um plano para a tua vida. Dali para frente é uma vivência dela com o Espírito Santo. Cristo é cavalheiro. A palavra de Deus diz que Ele está à porta e bate. Significa que Ele não arromba lugar nenhum. Um pensamento cristocêntrico bíblico
nos diz que do mesmo modo que Cristo era, a gente não vai arrombar lugar nenhum. A gente vai estar à porta e bate. Vai estar à porta e bate. E se Ele abrir, a palavra de Deus diz que se Ele abrir, então eu entrarei e cearei com Ele. Mas é se Ele abrir. A palavra de Deus diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. O ladrão arromba. O ladrão chega com o pé na porta. Cristo fica lá. Isso é um pensamento cristocêntrico. E o pensamento cristocêntrico bíblico vai ditar como que a nossa vida vai funcionar. Em tudo. Na relação com os outros, relação conjugal, relação de pais e filhos, filhos e pais. É pensar biblicamente, é pensar cristocentricamente. É, diante de uma situação, pegar a palavra de Deus, orar e falar assim, Senhor, fala comigo, eu quero saber o que o Senhor pensa em relação a essa vaga de emprego. Deus vai responder. É um pensamento cristocêntrico, um pensamento bíblico. É isso que importa, não é o que eu acho da palavra. Algumas situações, né, nós líderes de jovens, a gente vai compartilhar algumas situações e tal. E é impressionante que às vezes a gente dá conselho e a gente nem conversa um com o outro. A gente dá o mesmo conselho. A gente nem conversa um com o outro. Por quê? É um pensamento bíblico. É um só modo de pensar. É um só Deus. É uma só palavra. Não tem outra. Isso é um pensamento bíblico. Já encaminhando para o final, nos versículos 15 e 16, diz assim: para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, no qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu mergulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Então, ponto 3, pensar biblicamente. No Salmos 1, versículos 1 a 3, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então, feliz é a pessoa que medita nessa palavra de dia e de noite. E é interessante que a palavra de Deus diz assim, não é feliz quem lê ela de dia e de noite. É feliz quem medita nela de dia e de noite. Eu tenho como prática minha, pessoal, meu, não que isso seja uma regra para todos, mas eu não tenho o costume de ler um texto muito extenso no dia. Eu gosto de pegar pequenas frações da Bíblia, digamos assim, vou estudar o livro tal. O livro tem 30 capítulos. Daria para ler tranquilamente os 30 capítulos em 1, 2, até 3 dias. Mas eu acabo demorando 2 meses para ler esses 30 capítulos. Por quê? Porque eu vou pegar aquele capítulo e eu vou ficar esmiuçando ele. E eu leio de manhã e durante o dia inteiro eu fico, cara, aquela palavra, eu fico ruminando. Isso é um pensamento bíblico, é pensar o tempo todo na palavra. Hoje o Helder Aparte estava lá tomando café, a gente postou a fotinha lá e o pessoal, mas de novo, mas tá lá de novo. E eu comentei até, né, dessa vez eu lembrei de postar, que normalmente a gente nem posta foto lá. Todas as vezes que a gente se encontra, a gente fala da palavra. Todas as vezes. Eu e a Chuchu tá em casa, boa parte da conversa que a gente tem é sobre a palavra. E aí, quando a gente casou, fala assim, nossa, mas no começo é sempre horrível, e o casal briga, e que não sei o que, falaram um monte de abobrinha. Por ter um pensamento bíblico, por estar o tempo todo meditando na palavra, acha que a gente tem tempo de brigar um com o outro?
Não tem, porque está o tempo todo meditando na palavra. E se por um acaso acontece alguma coisa entre nós, nós já temos a palavra muito bem firmada no nosso coração para resolver aquela situação. Um dia eu estava ministrando, alguns anos atrás, e eu falei assim, o casamento é simples, é fácil. E todo mundo riu de mim. E eu falei assim, mas que Bíblia que eles estão lendo? Acho que eu não li essa parte engraçada que eu falei. Casamento é simples, todo mundo põe um peso gigantesco no casamento. A palavra de Deus diz que o casamento é a maior recompensa que um homem pode ter embaixo do sol. Isso significa o quê? Que na vida terrena não existe nada melhor do que o casamento. Não tem nada. O casamento, ele é a recompensa do Senhor para o homem embaixo do sol. Quando digo homem, homem e mulher. E aí, muito crente falando, né? Mas o casamento é isso, o casamento é difícil, porque meu marido é não sei o quê, e minha esposa é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A Bíblia fala outra coisa. A Bíblia fala que quem encontra uma mulher, encontra um tesouro, é mais valiosa do que rubis e que pedras preciosas e tal, tariri, tarará. E aí eu vejo os crentes falando assim, que minha esposa não presta, que não sei o que, não sei o que. Uma visão bíblica diz o contrário. O mundo diz que se você tem um problema com o teu cônjuge, larga fora, manda embora. Mas a palavra de Deus diz que o casamento é a melhor recompensa. Não tem ouro, prata, não tem nada que satisfaça mais do que isso. E quem disse isso foi Salomão, a pessoa mais rica que já pisou no planeta Terra. Tanto é, entre parênteses, né? Tanto é que ele teve um monte de mulher. Não façam isso. Mas o pensamento bíblico, cristocêntrico, ele dita como é a nossa vida. A gente às vezes se pega amaldiçoando o nosso trabalho, o nosso chefe. O que a palavra de Deus diz sobre? A gente fala assim, nosso chefe é ruim, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas a palavra de Deus diz que é para orar por ele. Mas o salário que ele está me pagando é horrível. Tá, mas você não acertou esse salário no primeiro dia, no dia da entrevista? A palavra de Deus diz que isso é justo, porque você aceitou. Se não quisesse, era só não aceitar e ir embora, pronto. Outro parênteses, né? Eu vi um vídeo de uma psicóloga bem loucona lá. Ela falando assim, mas meu chefe me enche o saco e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Bom, mas no final do mês tu tem um salário, né? Tem um monte de gente que te enche o saco todo dia e não paga nada, pelo menos o teu chefe, ele te paga, então dá glória a Deus aí, né? Então é um pensamento cristocêntrico, um pensamento bíblico. Ele que vai ditar a nossa vida. É a palavra de Deus. Tanto que, quando nós ouvimos uma ministração, quando ouvimos alguém falar, não julgando nenhum pastor nem nada do tipo, não julgando a persona dele, mas a palavra de Deus nos recomenda que nós julguemos a palavra. Nem tudo que a gente ouve a gente tem que aceitar de braços abertos. A palavra de Deus diz que na igreja primitiva, enquanto o palestrante falava, o pastor falava, os membros estavam com a Bíblia na mão, conferindo se o que ele estava falando estava na Bíblia. Eu e a Chuchu, hoje a gente é líder de grupo familiar, e a gente fala isso para eles, a gente instiga isso neles. Fala assim, se um dia a gente falar alguma coisa que não está em conformidade com a palavra, vocês podem nos corrigir. Não é porque a gente é líder, não é porque eu estou aqui em cima, não é porque o pastor está aqui em cima, que ele está 100% certo. A única coisa 100% certa é a Bíblia. Várias e várias vezes, o pastor Saulo é uma bênção, amo muito ele é um paizão, tudo. Mas várias vezes eu não concordei com o que ele estava ministrando. Por quê? Porque, na minha visão, a Bíblia estava dizendo outra coisa. Isso não muda a minha relação com ele, não muda que ele é uma bênção. Mas, quem está aqui em cima é 100% homem. Vai errar uma hora.
vai fazer besteira uma hora, vai falar uma besteira uma hora. E aí a gente tem que julgar de acordo com a palavra. Não importa quantos anos de ministério tenha, pode ter 70 anos de caminhada. Não importa, o que importa é a palavra de Deus. E nós temos que nos policiar nisso. Quando nós temos algum tipo de pensamento, parar e refletir, esse pensamento vem de Deus ou vem de mim? De repente tu tem um relacionamento complicado com alguém e já pensa assim, nossa, mas eu odeio essa pessoa, peraí. Isso é um pensamento que vem do Senhor? É um pensamento bíblico? Isso que a pessoa fez é imperdoável. Como cristão e como psicólogo, eu digo que não perdoar alguém só prejudica você. Só prejudica você. Mas meu marido... O que a palavra de Deus diz? Tanto que quando algum dos jovens vem se sentar com a gente e pedir o conselho, eu já começo a frase assim: a palavra de Deus diz, no texto tal, isso, e aí eu aconselho. Se eu não me recordo de nenhum texto na hora, falo assim, não, vamos orar e depois a gente vê. Eu não vou aconselhar na hora. Por quê? Porque eu vou falar do que eu acho e não do que a palavra diz que é. Eu tenho tido esse zelo, esse cuidado. E eu aconselho eles, falo assim, se um dia eu falar alguma coisa que está errado, não aceitem. Me corrijam ainda. E isso é um pensamento cristocêntrico, considerar, mesmo que eles sejam nossas ovelhinhas, mesmo que a gente estaria para ensinar eles, considerar maior do que nós mesmos. Nós estamos para servir eles, não para mandar neles. E isso é um pensamento cristocêntrico. Então, quando a gente tiver qualquer situação na nossa vida, pensar biblicamente. O cristão, ele só é cristão se ele pensa biblicamente. Ele só é cristão se ele pensa cristocentricamente. É tirar o eu do centro. É fazer valer o texto que diz que eu diminui e que ele cresça. Que a gente fala isso de boca cheia, mas a gente sempre, quando fica nervoso, a gente não se diminui. Não, eu estou na razão, eu estou isso, eu estou aquilo e tal. Então essa é a mensagem que eu gostaria de trazer para vocês. Um pensamento bíblico, um pensamento cristocêntrico, reformular os nossos pensamentos, não se conformar com o padrão do mundo, mas antes disso, transformar-nos pela renovação da nossa mente, ter a mente cativa a Cristo, é isso que a palavra de Deus diz, ter uma mente totalmente transformada, renovada, restaurada e transformada para a honra e para a glória de Deus, a partir de um pensamento bíblico e cristocêntrico. Amém? Gostaria de chamar o Helder para estar encerrando.